Bem-vindos a mais um episódio do Eu Sei Que Pode. O nosso podcast é sobre histórias reais, que engajam, que inspiram e que conectam. E hoje, nesse episódio, eu tenho o prazer de receber a Rosana Hitzmann. E a história dela, o propósito da empresa dela, tem tudo a ver com a proposta do nosso podcast, que é sobre inspirar, sobre desenvolver pessoas, sobre acreditar que nós podemos fazer escolhas melhores. Então, Rosana, muito bem-vinda. Eu estou super feliz de te trazer aqui, porque além de fazer parte do podcast, né, você já faz parte de uma história de vida que eu acredito demais. Então, vai ser um prazer te ouvir. Gratidão pelo convite, Renata. Um prazer enorme estar aqui e uma oportunidade para trazer algum conteúdo, uma mensagem que seja relevante para quem estiver assistindo esse podcast. Que ótimo. Rosana, então não tem como a gente começar sem falar um pouquinho da tua história, das tuas raízes, né, do teu momento até aqui. E gradativamente a gente consegue avançar aí nesse processo e entender com bastante profundidade, né, o que é o seu trabalho. Então, vou me apresentar nessa jornada de vida como Rosana Hitzmann, filha de Francisco e Iris Hitzmann, com muita honra e gratidão pela oportunidade de estar aqui nesse plano e viver essa experiência inesquecível e divina. Eu nasci em Joinville, assim como toda a minha família, nós somos daqui, joinvilenses. Eu tenho 3 irmãs. Eu fui casada durante muito tempo e tenho 2 filhos do coração e uma filha biológica que já não está mais neste plano. Foi assim que eu cheguei aqui, nesse mundo, né? Filha desse casal lindo e maravilhoso, que me deu todas as oportunidades para exercer todo o meu potencial. Que bacana, reconhecer as nossas origens é super importante, né, Rosana? Eu acho que valorizar e reconhecer de onde a gente veio, eu acho que é determinante para tudo que a gente vai construir, né? E conta pra gente, assim, como é que você começou a tua carreira, né, a tua profissão, enfim, conta um pouquinho dessa história. Bom, a minha vida começou muito cedo, né? Eu precisei trabalhar cedo. Aos 14 anos eu trabalhei na farmácia do meu pai. Meu pai foi farmacêutico durante muitos anos, então fui aprender com ele e tive alguma experiência nesse meio, né, de comércio, mas um comércio que lida mais com questões de saúde e doença, né? Depois eu fui para o comércio, minha mãe tinha uma loja, então a minha família é uma família de empreendedores. Minha mãe teve loja. Tá na tua veia, então, isso aí. E a minha mãe teve loja de confecção, então eu trabalhei um tempo com ela. Mas depois eu não me senti mais satisfeita com aquilo, eu precisava ganhar o mundo. Eu precisava saber o que era ter um chefe, um patrão, que não fosse meu pai e minha mãe. E a gente precisa ter essa referência também, até essa vivência, né, Rosana? E aí eu comecei muito cedo. Fui trabalhar em comércio, depois em indústria, trabalhei um tempo na área de exportação. Fui também empreendedora de um pequeno negócio de alimentos, né? E enquanto isso eu fiz faculdade, né? Fiz a faculdade de letras inglês e português. Então o desejo era lecionar? Isso, então era o meu sonho, né? Desde criança era meu sonho ser professora. Mas quando eu fui para fazer letras, o meu objetivo principal era romper com uma timidez que eu tinha. Que eu sabia que aquele curso iria me colocar de frente com as pessoas, teria que apresentar trabalhos, enfim, né? Naquele momento da faculdade, então, de escolher esse curso, já foi uma superação no sentido de vou superar uma dificuldade que eu já reconheço que eu tenho. Eu sempre fui uma pessoa que me coloquei nesse lugar de provas, né? Nesse lugar de me testar, de aprender, né? Eu costumo dizer que eu me vejo assim como um químico que entra no seu laboratório diariamente e vai fazer as suas experiências de vida, né? E nada melhor do que você se provar, você se testar mesmo, né? Mas é preciso coragem, né, Rosana? Com certeza. Como eu sou capricorniana, né? A minha fraqueza é o medo. Medo das coisas terrenas. Então, a virtude que eu vim aprender é a coragem. Você tem medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Boa. E aí eu me formei na faculdade e fui trabalhar, né, como professora. Iniciei em escolas públicas e depois eu migrei para a escola privada.
onde eu trabalhei 14 anos no Elias Moreira, mais alguns anos em outras escolas, né? E o que lecionar significava para você? Pensando nas pessoas que recebiam, né, a tua orientação, porque eu acho que esse papel de professor, ele é muito importante, né? A gente está sempre sendo exemplo, sendo referência, mas quando a gente assume uma cadeira efetivamente de professor para lecionar, eu acho que a relevância ela ainda é maior, né? A representatividade que você tem na vida daqueles alunos. Eu dou um curso de cura das atitudes e nesse curso tem um princípio que fala sobre nós somos professores e alunos uns dos outros. Que legal. E a frase que eu tenho, que sempre tive comigo, assim, eu vou aprender para ensinar e ensinar para aprender. Esse é um grande movimento de humildade também, né, Rosana? Então, porque eu me coloco isso na vida para estar em constante aprendizado, ganhando prática, conhecimento, autoridade, sabedoria, para depois poder ensinar o que eu aprendi. Que bonito, acho que é um baita de um significado para uma profissão tão importante, né? E falo isso como mãe, falo isso como aluna, falo isso como cliente, né? Porque é muito isso, né? Você precisa estar predisposto, mas em contrapartida, né? Ter alguém disposto a se doar para que você esteja melhor, acho que faz parte de uma missão, inclusive, né? Eu vejo dessa forma a profissão de professor, quando você vive ela na genuidade, né? A genuidade, acho que isso é o mais relevante. E aí, nessa caminhada de professora, né? Eu sempre me via, assim, ensinando, não somente a língua pela língua, mas essa busca pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento espiritual, sempre permeou o meu trabalho como professora. Bacana, isso já fala um pouco aí do teu movimento agora, né? Exatamente, então a essência do ser, ela se revela desde muito cedo. Mas como nós passamos às vezes uma vida inteira construindo uma história, e essa história geralmente está desconectada com a nossa essência, nós temos dificuldade de resgatar essa essência, e essa essência está na nossa criança. Na idade mais tenra, lá onde você brincava, onde você vivia totalmente na presença. Nossa, é muito forte, hein? Depois porque eu me formei como professora de inglês e português, mas em 2004 apareceu uma pessoa na minha vida, né? Que começou a me estimular para aprender uma outra língua. E aí eu comecei a aprender o francês, né? Então eu lecionei francês junto com inglês e português até 2018. E eu fiz algumas viagens, eu ganhei viagens, presentes de Deus para poder fazer intercâmbios para fora. Conheci o mundo. Conheci um pouco da França. Legal. Através do Rotary, que foi assim um presente na minha vida. Conheci o Canadá, conheci Montreal em Canadá, conheci Quebec no Canadá, Vancouver, né? Sempre motivada por essa sede de conhecimento e de desenvolvimento. E aprimorando, né? E aí quando eu voltei da viagem para a França, eu estava com meu coração tão grato que eu pensava, como é que eu posso agradecer o Rotary por tudo que eles fizeram por mim, né? Porque foi tudo pago por eles. Eu tinha 40 anos naquela época. E aí eu pensei, já sei, veio uma intuição. Eu vou aprender o francês, eu vou aprender o francês para ensinar. Que legal. E ali começaram os meus estudos com o francês, né? E aí depois em 2008 eu me joguei no fogo. Me joguei no fogo e disse, agora eu vou ensinar. Mesmo que eu ainda não saiba tudo, mesmo que eu ainda tenha que aprendendo, reaprendendo. Vou ensinar. E assim foi, né? E eu trabalhei e eu achava assim que eu nunca ia conseguir deixar de ser professora, de ensinar isso. Que eu tinha um apego ao conhecimento linguístico. Eu sou apaixonada por línguas. Sou apaixonada pela gramática. Que legal. Eu acho que a paixão, ela traz toda uma conotação, ela traz uma força, né, para o que a gente vai fazer, né? Porque tem muito a ver com a nossa crença e com o nosso nível de doação, porque se eu sou apaixonada, eu vou abraçar, eu vou dar o meu melhor. Então, que legal. Tem Rosana. Muitas pessoas na nossa caminhada que deixaram pistas para nós.
de quem nós somos e do que nós viemos fazer aqui. Só que se a gente não estiver conectado, é um processo, eu imagino, né? Processo aí de você desenvolvimento. não percebe, mas o meu avô materno, ele foi um incentivador. E ele despertou em mim o gosto, o amor pela gramática. Que legal. Né? E, bom, e aí eu achava que eu não ia mais, que eu ia continuar fazendo isso o resto da minha vida. E chegou um momento lá em 2014, mais ou menos, que eu comecei a sentir, não, eu vou fazer outra coisa. Um ponto de inflexão. Na verdade, isso já começou um pouco antes, quando eu fiquei doente, né? Porque eu fiquei muito doente, eu precisei adoecer muito, né? Ter uma depressão profunda para poder enxergar algumas coisas que eu não via. Então foi aquele momento assim onde muita eu dificuldade. Realmente atravessei um deserto, né? A noite escura da alma, né? Até para se reencontrar. Acho que é a força do processo. A gente tem ouvido histórias lindas aqui, sabe, Rosana? E é importante a gente reconhecer, e ouvindo essas histórias, né, para mim fica muito claro que o quanto os momentos de dificuldade nos ensinam e nos impulsionam, né? Vai muito do papel que a gente resolve assumir a partir daquela vivência, né? Então, acho que a dor, ela tem essa, né? A questão, a dor, a dificuldade, a frustração, ela tem um pouco desse papel, às vezes, de nos mostrar as coisas de uma outra forma. Mas, claro, vai muito de como a gente está aberto para isso, né? Nós passamos muito tempo da nossa vida nos vitimizando e culpando os outros pelo nosso infortúnio. No momento que você assume a responsabilidade que a mudança só é capaz de acontecer a partir dessa responsabilidade de assumir esse lugar e parar de justificar, parar de se defender e atacar, culpar, julgar, daí as coisas começam a mudar. Tem uma frase que eu gosto pra caramba que ela fala assim, né? Eu só reconheço aquilo que eu conheço. Né? E eu acho que o processo de desenvolvimento ele tem muito a ver com autoconfiança e tenho certeza com a proposta do teu trabalho agora, né, Rosana? Trabalhando como terapeuta. E quando eu trouxe ali no início que a tua presença aqui faz muito sentido, é porque é muito isso, né? Por mais que a gente esteja com uma proposta sempre, né, de desenvolvimento, de olhar para a gestão de pessoas, de olhar para os negócios, né? As pessoas por trás das marcas, elas precisam ser cuidadas, né? As pessoas por trás das marcas, elas precisam estar bem, em equilíbrio, né? Cientes das suas escolhas e com a condição de fazer escolhas melhores também. Então, por isso que quando a gente abriu o podcast hoje, eu estou muito feliz porque corrobora muito, porque não tem como a gente não se olhar, não tem como a gente não se reconhecer para poder entrar realmente no processo de desenvolvimento. Né? Então, acho que isso tudo tem muito a ver com o teu agora. E aí a pergunta é, para quê? Para que fazer o que faz? Para que eu faço o que eu faço, né? Onde nasceu isso, né? Foi justamente naquele momento onde eu entrei naquela depressão profunda que eu precisei atravessar esse deserto sozinha, né? Que me veio a seguinte consciência: quando eu terminar de viver esse processo, eu vou ajudar as pessoas a atravessarem o seu deserto existencial, para que ninguém fique sozinho. Que legal, para que ninguém que precise sucumbir, né? Para que ninguém precise desfalecer no meio desse caminho e enxergar que não tem mais esperança, que não tem mais razão de viver, que não tem mais o sentido, né? Um ponto que tu trouxe, né, na tua fala, né, a importância da gente viver o presente, né, como realmente um grande presente. Porque, por vezes, a gente está tão numa correria, está tão no piloto automático, vivendo vários papéis, né? Às vezes, numa necessidade de atender tantas demandas que a gente para de olhar para a gente, né? Que a gente para de olhar para a nossa essência, para o que realmente tem significado, para o que vai fazer diferença, para o que vai fazer os olhos brilharem e o coração bater mais forte. E de novo, né? A gente volta para o processo. Então, eu vejo que quando a gente pode contar com um apoio para alguém, nos ajudar a acender as luzes, pegar na nossa mão e nos ajudar no caminho, acho que faz toda a diferença, né, Rosana? Eu digo assim, Renata, que esse programa ele é uma grande contribuição, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir exemplos de superação. E todo ser humano é um exemplo de superação.
né? Então, eu vejo que essa proposta, ela vai muito além disso. Porque aqui nós somos... É uma trajetória de vida, mas se eu consigo me conectar com essa presença, com esse agora, eu vou construindo vários agoras. Eu não preciso me antecipar com nada. Eu não preciso lamentar nada. Porque nós só temos esse momento agora. E como é viver intensamente nesse agora, conectado com o ser divino que está dentro de nós? E onde é que a gente se perde, então, nesse caminho? Sim. Então, nós precisamos de exemplos. Não que eu seja um exemplo, não é isso. Mas, assim, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e poder trazer uma mensagem de motivação, uma mensagem de luz. Uma mensagem de inspiração. Uma mensagem de esperança, de inspiração, né? E contribuir com a experiência dessa jornada. Dessa Quantos vida. anos você tinha, Rosana, quando você entendeu que você queria um novo salto? Né? Falando da carreira falando sobre lecionar, né? E sobre a questão de se voltar aí mesmo e trabalhar com terapias, nessa questão de desenvolvimento e de ser um suporte realmente para as pessoas, como uma forma de retribuição e de gratidão que você mesmo trouxe, porque isso é muito forte, né? Retribuir e agradecer, né? Certamente são atitudes que nos tornam pessoas melhores. Isso começou intensamente em 2012, quando eu estava num processo de separação no casamento. E eu levei 3 anos para conseguir me separar, divorciar, né? Então, esses 3 anos foram uma preparação. E ali, nesse período, é que eu vivenciei, né, tudo isso. No meio desse caminho, eu trabalhava numa escola muito linda em Joinville, né, que eu tenho muita saudade, o Centro Europeu. Foi a escola da paixão, assim, do meu coração, né? E lá eu lembro de um dia estar sentada assim e eu falar para alguém assim: eu tô sentindo que eu tô batendo no teto. Eu tô batendo no teto, isso aqui já é pouco para mim, eu preciso expandir, tem alguma coisa querendo nascer em mim que eu não tô conseguindo ver o que é. E aí naquele momento eu comecei a fazer alguns cursos, né? Nesse momento você dá atenção ou você não? Vou seguir aqui, na minha zona de conforto, tá tudo bem? Fiz um curso de oratória, fiz um curso de enneagrama, fui fazer um curso de coaching. Esses foram os meus primeiros movimentos, assim, né? E eu fui colocando em prática, eu fui aprendendo e colocando em prática, lá mesmo. Sem grandes expectativas, eu acho que aceitando que, não, vou fazer uma nova escolha e vai existir um processo para isso. E aí depois, quando chegou ali 2018, né? Daí começou assim, eu vou sair daqui, eu não vou mais ficar aqui não. Eu agora tá na hora, mas aí eu já tinha vários cursos, já tinha me preparado um pouco assim. Disse, agora chegou o momento de eu encerrar a minha carreira como professora. E tu pensa assim, ó, que trabalhar durante muitos anos fazendo o que tu ama, né? E tendo um certo apego ao conhecimento que você adquiriu. A história que tu construiu, a maneira como você está sendo reconhecida até ali. Isso. E aí, onde é que eu me coloquei? Eu me coloquei num lugar totalmente novo, onde eu nada sabia. Eu tinha um lugar onde eu era dona do pedaço, onde eu dominava tudo, onde eu amava, onde eu entrava no palco e expressava, ensinava, tinha domínio da gramática, tinha domínio de tudo, ensinava 3 idiomas. Caramba. Ao mesmo tempo. Eu tinha muito orgulho disso, né? Eu ensinava português para os estrangeiros, ensinava inglês para os brasileiros e francês também. Ensinei um paquistanês a falar português. Complexo, eu imagino. E eu amava aquilo, sabe? Sim. E aí eu ia ter que deixar tudo aquilo, né? Para começar uma nova trajetória movimento. Onde eu nada sabia. Aparentemente. E faz pouco tempo que eu descobri, né? Através de uma leitura de mapa astral, que o que eu vim fazer nessa existência, nessa vida, foi exatamente isso. Aprender. Aprender para ensinar. Olha, volta muito forte de novo para o teu propósito. Né? Aprender para ensinar. Como é que a gente aprende? Como é que a gente aprende? Como é que eu aprendo? Como é que eu descobri que eu aprendo? Eu aprendo quebrando a cara. Eu aprendo. Olha, eu ia te dizer, caindo. Eu aprendo pelo exemplo. Não, eu aprendo caindo. Eu aprendo com a minha sombra, eu aprendo com a minha dor, com o meu sofrimento, com o meu egoísmo.
Eu aprendo com o meu apego, com o meu controle. Sim, e a gente tem tanto, e falo por mim, por vivência que a gente mesmo tem, né? Quanto essa necessidade de ter o controle, né? Quanto a necessidade de ver baseado em planos, e não que isso não seja importante, né? Não é esse o propósito, né? Não é essa a proposta, mas o quanto às vezes a gente se apega disso e esquece de viver o presente, né? A dádiva que é o presente e a responsabilidade por fazer boas escolhas agora, né? Por mudar, por ter a coragem de começar um novo movimento. Então, por isso acho que a grande inspiração né? Nunca é tarde, né? Não vai ser tarde, né? As coisas acontecem como elas têm que acontecer no momento em que a gente gera uma consciência de que aquilo é importante. E trazendo para a realidade das pessoas que possivelmente estejam nos ouvindo, né? E ouvindo a tua história. Rosana, é isso, né? Se existe um desejo, se existe um sonho, se existe um acender de luz aqui, aquela vozinha, né? Experimenta, vai, né? Que a gente consiga ter coragem de dar o próximo passo. Porque é o que fica, né? Eu acho que para quem está conosco aqui, né? O próximo passo é a única coisa que nós temos. O próximo passo, né? Mas só voltando ali, daí 2015, você tinha feito uma pergunta para mim, onde foi o momento, né? Sim, de inflexão. Então aí, 2015, quando eu fiz 50 anos, né? Aí ali mas você é super jovem, Rosana. Ó, viu? 10 anos se passaram. Viu? Então, quando eu fiz 50 anos, 2015, ali eu tomei a decisão, então, ali foi a virada, onde eu consegui me divorciar e onde eu consegui dar aquele salto, né, para fazer a mudança, de fato, na minha vida, né? Ali iniciou assim, né? Porque daí aí trabalhei até 2018. 2019 foi um ano sabático para mim. Foi o ano sabático, foi o ano... eu admiro pessoas que consigam tirar um ano sabático, viu? Mas o meu ano sabático foi aqui, no meio do furacão. No meio do furacão. Entendeu? Né? Não foi sabático em algum lugar lindo e maravilhoso, como lá no filme, aqui. Comer, Rezar e Amar, entendeu? O meu ano sabático foi aqui, ó, na labuta, na luta, no enfrentar as sombras. Foi o ano que eu escolhi parar de tomar os remédios para depressão. Olha, né? Que forte isso, Foi hein? o ano que eu dei que eu dizia... Porque é um gap, sabe? Tipo assim, até 2018 eu era professora. Mas eu não tinha uma carreira definida. E eu olhava assim para aquele professor e dizia assim, tá, o que eu vou fazer com isso? Aquela história, não. Mas o que eu vou fazer com a essência do ser professor? Eu não queria olhar para aquilo ainda. Não estava pronta para olhar para aquilo. E aí eu fui construindo, porque eu estava num processo de aprender. Não era hora de ser professora de novo, era hora de aprender. A gente veste a camisa da humildade nesse momento. Então né? Fui aprender, né? E esse ano também foi muito importante porque foi a minha entrada para as medicinas, né? Para a medicina xamânica. E ali eu descobri, de fato, o que eu vim fazer aqui. Uau! Né? Acho que com certeza, essa é uma descoberta que enche o coração, né? E ali foi meu processo de cura mais profundo e mais lindo que um ser humano pode desejar. Que lindo. Né? Ali começou o meu caminho para o despertar da consciência, de uma nova consciência. Legal, né, Rosana? E assim... quando eu penso em processo de autodesenvolvimento, né, e a gente às vezes nesse turbilhão precisa encontrar esse ponto, né, de começar a ver essas coisas dessa forma, né, o seu autodesenvolvimento, a gente se permitir viver numa nova realidade, parece que uma porta leva a outra, né? Eu acho que o saber, o aprender, ele enfim, porque uma coisa leva a outra, né? A gente vai se tornando cada vez melhor e mais curioso e quer viver mais aquilo numa intensidade maior. Então, não é como... Eu não consigo voltar, né? A partir do momento que você abre a porta, você quer cada vez mais se reconhecer, você quer entender o que você pode fazer que vai te trazer... mais clareza, mais transparência, mais inteireza dentro do teu dia a dia, dentro do ambiente que você convive, seja no trabalho, seja com a tua família, seja com os amigos, porque eu acho que é muito dessa integridade, e que é o que a gente quer trazer essa proposta, porque por mais que nós estejamos às vezes nessa correria, né, encontrar esse equilíbrio de conseguir, vamos parar.
né? Vamos olhar, vamos pensar, né? Porque eu estou aqui, o que que eu gostaria de fazer, que legado eu gostaria de deixar. Então, eu enxergo que o teu trabalho ele tem muito a ver com isso, o teu propósito, o propósito da Rosana Hitzmann como terapeuta traz muito isso para nossa vivência, né? Sim, né? O objetivo é deixar um legado, né? Porque nós passamos. O que é para você deixar um legado? É uma ótima pergunta, né? É uma ótima pergunta. Eu vejo que o legado é o que vai ficar aqui, né? Os passos que eu trilhei, o bem que eu fiz, a contribuição que eu fui na vida das pessoas, na vida da humanidade. Pensando assim, que cada ser humano tem um impacto, causa um impacto no planeta, né? Então, qual é o impacto que o meu ser gerou, gera e vai gerar até que eu não esteja mais aqui? Eu estou falando de impacto negativo em relação ao consumo, em relação à doença, em relação a tantas coisas que o ser humano busca, produção de lixo, né? Então, qual é o impacto que o meu ser, a minha trajetória aqui, os meus pezinhos vão deixar nesse planeta? De alguma forma eu preciso compensar, é meu dever compensar esse impacto de forma positiva para impactar o maior número de pessoas possível. Para que eu compense essa balança. Sim. Acho que tem a ver com essa. Para mim também o legado é muito isso, né? O que a gente vai realmente deixar como contribuição, né? O que as pessoas realmente vão sentir quando elas lembrarem da gente. O legado, ele vai ficar no coração de quem fica. É isso. Ele se eterniza no coração de quem fica. E quando a gente trouxe fazendo um link, né, do que você fala agora com a história das pessoas por trás das empresas, né, é muito com base nessa crença. Porque eu vejo que as empresas elas retratam, né, as escolhas, os comportamentos e as atitudes de quem está ali vivendo e compondo aquele dia a dia. Então, é muito forte, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, qualquer material seja impactado por qualquer coisa que a Rosana Hitzmann, ela veicule, né? É a cara da Rosana, é o sentimento da Rosana, é o propósito da Rosana que está por trás dessa marca, que está por trás dessa empresa. E daí é isso, né? É um propósito que traga inteireza. É um propósito que faça a diferença, que traga esse viés de retribuição. É dessa forma que tu se sente um pouco, Rosana, quando você olha e assim, quando você se vê como empreendedora, né? Vamos pensar um pouco nisso agora, né? Você saiu de um viés de professora, né? É sim o aprender para ensinar, né? Isso que você trouxe que é muito forte, acho que faz muito sentido. Você viveu um ponto de inflexão em que você teve que se redescobrir aos 50 anos, super jovem. Então, assim, mais um marco que fica, né? Nunca é tarde. Não é porque você foi apaixonado por uma carreira que você viveu ao longo de muitos anos e você viveu e foi muito feliz com isso, que você não pode se permitir se reencontrar. Encontrar um novo ponto, um novo caminho aí, né? E dentro disso vem toda uma responsabilidade, né? Porque a partir do momento que eu estou empreendendo, e isso estava na tua veia da tua família que você trouxe, como é que você se vê daí neste papel, né? Daí porque, claro, né? Você falou do Centro Europeu, né? Quando você era professora, você estava lá, mas o que é empreender para você? Olha. Empreender dentro dessa visão material, digamos assim, aqui nesse plano, né? Eu tenho uma certa dificuldade de lidar com isso. Esse é um desafio que você está vivendo nesse momento. Porque eu entendo, né, que o propósito de se fazer algo, ele está além desse plano. Então, para eu me conectar com esse mundo do jeito que ele é, do jeito que ele funciona, esse velho mundo capitalista, selvagem, onde as pessoas vão matar um leão todo dia, eu não faço parte desse mundo. Não, eu construí a minha vida de forma que eu tenha liberdade
E a liberdade, ela está além da necessidade de você controlar as coisas ou de que você cumpra metas para você ter dinheiro, para você dar conta de sustentar um negócio. Porque o propósito de se fazer algo, ele precisa estar além de tudo isso. Se você reduz a essa matéria, a esse mundo aqui, isso perde valor. Você se perde, você se desconecta do propósito divino. Entendi. Eu sei que parece algo assim, não, ela está ficando louca, né? Porque quando a gente está tratando desse negócio aqui, né, não é assim que as coisas funcionam. Tudo bem, mas é a minha visão. Não, acho que é muito, né, a questão da essência, né? E acho que então, a proposta é o equilíbrio mesmo, eu né, não Rosana? tenho uma preocupação com isso. Como a gente estava falando no início da conversa sobre futuro, eu não tenho uma preocupação com isso. Eu não faço planejamento. Eu não preciso fazer isso. Sim. Eu não tenho essa necessidade. Porque eu sei viver no agora. E eu sei que o futuro é o agora. E eu estou conectada com o divino em mim. Com a minha intuição. E é a minha intuição que me guia. A bússola é o meu coração. E eu vou para o norte. O norte da nossa vida, eu vou para o norte. Eu vim do sul, eu vou para o norte. E você, claro, está trazendo muita consciência do... Só uma coisa, isso requer algo que nós, seres humanos, temos muita dificuldade de entregar e de confiar, que é ter confiança no plano divino, entende? De você caminhar com fé, com confiança, na certeza de que tudo que você vai precisar, todas as tuas necessidades serão satisfeitas. Não é pela força do braço, é pela força do amor. É assim que a gente vai mudar o mundo. E o mundo muda quando eu mudo. Verdade. O mundo muda quando eu cesso a guerra no meu coração. É o exemplo, né? Então, viver nessa coisa selvagem, desse capitalismo, desse empreendedorismo, que eu não sei, sabe? Eu tenho uma visão assim, talvez meio... Para muitas pessoas vai parecer fantasiosa, mas viver preso nisso te impede de se conectar com a verdade. E a verdade, Renata, é a única coisa que nos liberta da ilusão desse mundo. Né? Acho que é o acreditar mesmo, né? E quando você fala isso, né, Rosana, trazendo para nossa proposta enfim, né, e a vivência de tantos empreendedores e pessoas que passam e que nos ouvem aqui, volta muito para isso. Acho que é para a essência. Né? Eu acho que a essência dos negócios, a essência das pessoas que estão por trás do negócio, e se permitir aprender, desaprender o tempo todo, porque eu acho que é muito sobre isso, né? Sobre a gente entender que existem tantas coisas que fazem diferença, que podem nos ajudar nesse caminho de autodesenvolvimento, né? E eu te ouvindo falar, está muito claro para mim aqui o quanto você tem domínio já das tuas escolhas e consciência, né? O que a gente poderia trazer, né, tanto para empreendedores, para as pessoas que nos ouvem, que às vezes estão sim vivendo momentos de ansiedade, de depressão, né, workaholic, trabalhando muito mais, não tendo tempo às vezes para a família, não tendo tempo para os amigos, não tendo tempo para a espiritualidade, né? Que insights você poderia trazer, né? Que luz você poderia acender hoje para que, claro que de cada um dentro da sua realidade, dentro das suas escolhas, né, pudesse sair dentro desse nosso bate-papo um pouquinho mais inspirado. O primeiro passo é o autoconhecimento. Sem eu me conhecer, eu não vou a lugar algum. Eu só reconheço aquilo que eu conheço. Né? De novo. Quem sou eu? De onde eu vim? Onde eu sustento essa personalidade? Esse ser que habita dentro desse corpo. E o segundo passo é buscar o desenvolvimento espiritual, a reconexão. Porque o que acontece hoje é uma total desconexão da nossa essência. Né? Então, quando você acorda de manhã, você chegou aqui. E o que você veio fazer aqui?
Um dia, uma nova escolha, uma nova oportunidade, né? Então, cada dia uma nova oportunidade. Isso. E aí você vem aqui para executar tarefas. Trabalhar, pagar boleto. Sim, importante. Casar, faz ter parte, filhos, estudar, faz parte. né? Lavar a louça, varrer a casa, lavar o carro. Né? O problema é que nós nos perdemos nessas tarefas que o nosso ser personalidade veio aqui executar. É aí que está a chave. Eu preciso me lembrar de voltar. Eu posso vir aqui fazer tudo isso. E aí é uma mensagem para os empreendedores. Vai fazer, vai empreender, vai ganhar dinheiro, vai ajudar as pessoas, mas não esquece de voltar para cá. Se você se perder lá nessa ilusão, você não consegue mais voltar. E é isso que adoece. Por isso que tem depressão, ansiedade, burnout, pânico, burnout. E todas as doenças que nós vemos aí hoje. Então, o autoconhecimento é o primeiro degrau para o despertar de uma nova consciência. Sem se conhecer, você não vai a lugar nenhum. Você está andando perdido aí pelo mundo. E é importante, né? E daí a gente volta aí com a importância do teu trabalho, né? De você ter um olhar externo, contributivo, disponível e responsável para ajudar nesse processo, né, Rosana? Porque eu acho que é determinante, né? Então existe uma disponibilidade para você ouvir outras histórias, entender e contribuir. Responsabilidade, porque a partir do momento que eu estou contribuindo dessa forma, eu também sou corresponsável, né? Porque por mais que a responsabilidade, a decisão é sempre do outro, mas eu tenho o meu papel em ouvir, em direcionar, mas ter alguém do seu lado, alguém que realmente possa acender essas luzes, eu acho que é super importante. É o que eu faço hoje. Eu penso que eu é muito importante. Eu atuo em duas frentes. Uma frente são os atendimentos terapêuticos em consultório, onde a pessoa vem para ser ouvida, para ter um espaço onde ela pode trazer a sua angústia, a sua dor, e é um espaço onde eu vou trazer luz e pegar pela mão e mostrar, e aí mudar a percepção. E a outra frente são grupos de trabalho, e aí entra de novo a professora agora, né? Que conduz trabalhos em grupo. Trabalhos de meditação, trabalhos de rituais xamânicos, cursos como Reiki, cura das atitudes. Tudo isso que eu faço é o portal do autoconhecimento. Então, quem quiser entrar nesse portal do autoconhecimento, eu ofereço várias oportunidades. Cada um vai seguir o caminho que mais se sente conectado com o seu divino. Sim, sente mais confortável, que faça mais sentido. Isso, né? E aí é esse processo, né? Vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos, aprender juntos. Eu não me coloco num lugar de saber mais do que o outro, porque todo que vem... É uma troca, né, Rosana? Toda uma pessoa troca, né? que chega está trazendo uma mensagem sobre mim. Então, requer que eu esteja aberta para identificar o que em mim ainda precisa ser restaurado, purificado, curado, integrado na luz. É um presente quando eu recebo as pessoas. Todos são um presente para mim. Você começa a impactar e compartilhar muitas histórias, né? Eu imagino quanto então é significativo. Isso, esse é um movimento. Né? Então, como eu falei, o primeiro passo para quem está buscando uma renovação de vida é o autoconhecimento. O que eu faço é oferecer várias opções para que a pessoa busque o seu caminho do autoconhecimento. Que mais faça sentido para ela, né? Porque, de novo, né, a escolha ela é sempre nossa, né? Por mais que eu esteja motivado, por mais que eu esteja cercado de boas influências, né? A escolha ela é minha. Eu preciso fazer isso de uma forma consciente. É uma decisão, é uma escolha que você faz no agora. De virar a chave. Uma virada de chave. Né? Escolher, decidir, assumir responsabilidade, parar de se vitimizar,
Parar de culpar o passado, os outros, a tua história. Isso tudo é ilusão. São uma visão fragmentada e equivocada. É que não vai te gerar, não vai te levar ao próximo passo, não vai te direcionar. Trazer uma coisa que se chama inovação. Inovação se constrói com o presente. O ser humano tem uma capacidade gigante de se reconstruir, né? De se reposicionar. Total. Acho que isso é muito inspirador, né? Entender que a gente não está estático aqui, né? Em nenhuma situação, em nenhum papel, que existe essa possibilidade, né? De se conhecer melhor, de fazer, então, como a gente vem comentando, escolhas melhores e se sentir feliz dentro das nossas escolhas, porque também é sobre isso, né? Porque quando a gente retarda a alegria, a realização por conta de planos, por conta de escolhas às vezes erradas, a gente deixa de ser feliz no agora, que é realmente o que está na nossa mão, né? Que é o que realmente a gente tem aí como presente para viver. Isso é muito importante, porque tenho certeza que para quem está nos ouvindo e às vezes está vivendo esse momento de incerteza, né? Às vezes não está feliz no que faz, né? Às vezes está vivendo dificuldade na família, às vezes está vivendo uma provação de saúde ou está frustrado por algo que realmente aconteceu e não estava no seu controle, é onde ouvir e pensar que, opa, pode ser diferente, né? E o primeiro passo ele deve ser meu. Às vezes as pessoas podem estar se perguntando, tá, mas o que é vivendo agora? Né? O que é viver o agora? Se a minha mente está cheia de pensamentos, cheia de sentimentos, né? Como é que é viver no agora? É o único tempo possível de se viver integralmente. Mas se a gente está preso no passado e no futuro, a gente não consegue estar no presente. Então eu desafio um grande desafio a cada um a buscar saber o que é de fato viver o agora. O que significa esse agora? Como é que eu vivo no agora? É só no agora que é possível desfrutar dos milagres de Deus. Amém. É só no agora que é possível... Eu acredito muito nisso que também. é possível você agradecer. Sabe que ao longo da tua fala tem algumas palavras que estão muito fortes assim para mim, né? Desde o início. É a questão do reconhecer, né? Isso vem desde reconhecer de onde você veio, reconhecer as pessoas que fizeram parte, reconhecer os lugares que te ajudaram a construir a tua história. A gratidão pela oportunidade, né? Por realmente ter despertado para uma nova consciência, para novas escolhas. Então, são palavras que, para mim, a retribuição... porque quando você traz essa questão de você ancorar e você apoiar outras pessoas, que isso é uma forma de retribuir. Então, são palavras-chave que eu acho que podem muito ser direcionadores pra gente, né? Nesse caminho de buscar ser uma pessoa melhor, buscar estar melhor. Porque acho que são passos, assim, faz parte dessa construção. Então, tá ficando muito pra mim, sabe? Esses insights, sabe, Rosana? Então, quase me sentindo até numa sessão de terapia, viu? Numa sessão de terapia contigo, no sentido de, opa, vamos lá, né? Muitos planos, muita correria, mas, opa, vamos voltar pra essência, vamos voltar pra esse agora. O agora tem a gratidão, o agora tem o amor, o agora tem a alegria, o agora tem a harmonia, tem paz. Se você não reconhece isso nesse agora, você continua presa no seu passado. E essa talvez seja a maior dificuldade. O que você traz também sobre reconhecer, sim, eu percebi que você estava muito conectada com o que eu estava falando, né? E sobre isso, e é bem isso mesmo. Quando eu olho para trás, eu reverencio a cada um que atravessou meu caminho. Eu agradeço a todos, porque todos foram contribuição para eu ser quem eu sou. Legal. E ainda assim é só uma personagem que está aqui para viver uma experiência. Existe algo muito maior e muito além desse personagem, que é bonito também. O personagem também é bonito. Ele também é divino. Ele faz parte da nossa evolução. Mas não podemos perder de vista que o que move esse personagem é algo muito mais profundo.
É algo que vai muito além. Posso falar uma outra coisa aqui que Claro, me veio por favor, um insight, é a sua história. assim, olha, Vai lá. eu falo assim, ó, a fonte suprema, Deus, seja lá como você quiser chamar. A gente não está aqui para se apegar a rótulos, né? A essência é muito maior. De religião, nada disso. Não, também sabe? concordo, é muito maior. É uma questão de espiritualidade, é bem diferente. A fonte suprema, eu digo que ela é o arquiteto do cosmos. Né? O arquiteto do cosmos. O que faz um arquiteto? Ele projeta. Ele desenha, ele cria, ele sonha. É uma arte o que ele faz, não é? Uma obra de arte. Sim. Mas eu pergunto, é o arquiteto que constrói? É o arquiteto que levanta as paredes? Que põe o telhado? Que põe a água, põe a luz? Não é? Quem faz isso? Toda a equipe que está aqui, né? Somos nós. O engenheiro, Somos o pedreiro, nós. o servente de pedreiro, todos aqueles que vêm para colocar o projeto do arquiteto na matéria. A fonte tem um projeto para ti, projeto para mim, para todos nós. A fonte suprema desenhou um projeto para você. E ela precisa de você para manifestar esse projeto. E se você não manifestar o projeto que a fonte desenhou para você, ninguém vai fazer. É o meu papel, né? A minha responsabilidade. Não tem outra pessoa. Não tem outra Rosana, não existe outra Renata Feira, Rosana Hitzmann. O que você veio fazer, só você pode fazer. Só você pode manifestar. Mas tem um projeto. Sim. Sabe que até quando nós pensamos, né, Rosana, em você no podcast, na tua história, e em trazer um viés que pode parecer assim, né? Porque nós temos uma proposta, pessoa, gestão, performance, né? Nós temos uma empresa, o podcast, ele tá para trazer essa inspiração por trás das empresas, mas eu não consigo pensar nas pessoas por trás das marcas sem pensar no quanto todas essas pessoas, nós, inclusive, eu digo, inclusive, né? A gente precisa desse olhar, a gente precisa desse cuidado, a gente precisa se perceber crescendo, se desenvolvendo. Então, não é contraditório, na verdade, ele é essencial. A gente não consegue olhar para as pessoas sem ter profissionais, sabe, sem ter essa consciência do que é importante. Então, o teu papel ele é muito fundamental. Nós somos integrados, né? Sim. Não dá para separar as coisas e está na hora de romper essa estrutura engessada, rígida. É importante entender que é possível, né? Que é possível você, dentro das tuas escolhas, dentro do teu dia a dia, dentro dos teus desafios, reconhecer que, estar bem, estar em equilíbrio, estar ciente de viver do quanto é importante viver o presente e também não viver só de planos e de metas, porque é isso, né? A vida está acontecendo agora, nesse momento, enquanto a gente está aqui. Então, é muito importante. E qual é o momento, vamos falar assim, qual é o momento da Rosana agora? Né, que a Rosana está buscando? Qual é o próximo salto? Já que a gente falou de coragem também, né? Vamos pensar, você trouxe coragem como uma das tuas características. Que momento você está vivendo? Qual é o próximo salto? Eu estou num momento de grande expansão. De muita conexão e de manifestação. Então, eu não sei, porque eu caminho nessa vida pela fé. Caminhar pela fé. Pela fé. Então, eu confio. E eu estou presente. Eu estou no agora. Por isso eu consigo perceber. Mas eu não tenho planos. Quem tem planos para mim? Olha, totalmente disruptivo. É isso aí, Rosana. Quem tem planos para mim é o Criador. E você eu estou aqui para cumprir o plano do Criador, né? Então eu vivo no agora. E aí eu estou presente para poder agradecer tudo o que me é enviado e que não me falta nada. Eu não preciso me prender a nada, eu não preciso ter controle de nada, eu não preciso projetar nada, planejar nada, eu só preciso fazer aquilo que é para eu fazer. Sabe que eu estou recebendo as suas palavras como um presente,
porque quem estiver ouvindo o nosso podcast, né, acompanhando histórias de outros empreendedores, em que a gente sim fala de metas, fala de objetivos, fala de planejamento, e em algum momento vai chegar no teu episódio, ele vai dizer, cara, uau, né, eu posso pensar dessa maneira também, e não tem nada errado. Sabe não o que tem eu nada faço? errado. Eu vivo. Ter um pouquinho dessa leveza, vou te dizer assim, ó, ter um pouquinho dessa leveza, dessa espontaneidade, entende? Dessa confiança, com certeza ela torna o dia a dia mais leve. E às vezes é preciso que a gente desapegue para estar aberto para tantas coisas boas que Deus, que a vida, enfim, né, podem nos trazer. Quantos de nós está vivo, de verdade? Quantos de nós está vivo? De verdade. E não é só o coraçãozinho batendo, né? Vamos falar. Quantos? Quem está vivo de verdade? Está vivo na verdade. De verdade é quem está vivendo agora. É quem se sente livre. Sim. Quem se sente livre? Livre mesmo. Livre do passado, livre do futuro. Das expectativas, das cobranças, enfim. Quem consegue isso hoje? É desafiador. Certamente, eu acho que é um cenário desafiador, né? E eu imagino que é um eterno, eu gosto desse termo de vigiar e orar, né? Porque a gente está ciente das nossas escolhas, né? A gente está vivendo melhor, entregando mais, sendo, né, vivendo o amor para quem está conosco, criando ambientes melhores, sendo uma influência positiva. É um eterno vigiar e orar, né? Porque é isso, né? Então, tá tudo acontecendo aí fora, mas a partir do momento que eu consigo voltar para casa, que é um pouco do termo que você usou, né? Voltar para minha essência, voltar para as minhas escolhas, pro amor, porque é importante para mim, opa, eu sigo melhor. O que é orar e vigiar? Colocar na mão de Deus e fazer o nosso papel, né? Orar é meditar. Vigiar é respirar. Estar no agora só é possível quando você está conectado com a sua respiração. Pode ver, se você ficar ansiosa, você perde a conexão consigo mesma. Já não está mais em meditação, já não está mais em espírito de oração. Só é possível orar e vigiar no presente. Só é possível orar e vigiar no presente, no agora. Uau. É muito inspirador, viu, Rosana? Certamente, não tenho dúvida disso. Acho que foram muitos insights, eu acho que a partir da tua história, né? Tenho certeza que sim. E fica um desafio, porque... e sabe que... acho que tem muito a ver com o teu papel. Porque você não está aqui para dar respostas, né? Você está aqui para fazer perguntas e para colocar os pontinhos de interrogação na cabeça da gente. Certo? Porque é muito isso. Tenho certeza que quem está ouvindo hoje vai parar e pensar, caramba... né? Dentro disso tudo, a expectativa é outra. Vai dizer, né? Com certeza. Sobre com o que ela vai fazer no futuro. Não, tem o plano, ideia. meu próximo salto é isso. Porque é o que se espera. E a gente volta para padrões, para expectativas, para cenários. E de novo, voltando, não é que isso esteja errado. São perspectivas. Sim, você não pode brincar com coisa séria. Isso, né? são Se você tem uma empresa, né? Você tem uma empresa, você tem um compromisso com pessoas, um compromisso com a terra, um compromisso público, social, enfim, né? Mas eu estou vivendo hoje num momento onde eu sou muito privilegiada de poder fazer o que eu faço e de ter a liberdade que eu tenho. Porque a vida ela é dividida em dois momentos, né? O momento onde você vai trabalhar, onde você vai ter filhos, casar, construir patrimônio, construir casa, enfim. Mas tem uma segunda parte da vida que você não... Em geral, as pessoas não se preparam para isso. Entende? E é esse o momento da vida que eu vivo hoje. Eu já cumpri a minha função. Eu já dei a minha contribuição nesse personagem Rosana, que nasceu, que cresceu, que foi para a escola, que casou, que teve filhos, que estudou. E hoje você vive um outro momento. Hoje eu vivo um outro momento. Né? Então, é muito desafiador para quem está vivendo a primeira fase da vida. Mas eu estou aqui para isso, eu estou aqui para ajudar. Estou aqui para pegar pela mão e mostrar que é possível. Caramba. Show, incrível. Bom... Rosana, eu já pedi para deixar um insight, né, para quem está nos ouvindo, né, se você gostaria de, eu queria saber se você gostaria de deixar mais alguma mensagem, enfim, para
corroborar, né, com esse final tão especial, assim, do que você nos trouxe, dessas contribuições, né? Você gostaria de deixar para o nosso público alguma mensagem? Gratidão. Gratidão pela vida. Gratidão pela oportunidade de estar aqui vivendo essa experiência. Gratidão pelo divino de me permitir estar aqui e viver essa experiência. E ter a coragem de enfrentar os medos diariamente, as inseguranças e todas as nossas limitações à matéria. E poder confiar que existe algo maior. E que o sentido da vida é isso. É estar aqui para aprender e evoluir. Então busque o seu despertar. É o despertar da consciência. Para que você seja livre. Livre do passado. Livre do futuro. E possa viver integralmente no agora. Gratidão. Baita mensagem. Até nesse momento você nos ensina. Porque a partir do momento em que você traz um movimento tão grande de gratidão, não tem como não se sentir abraçado, né? Então, mesmo na contribuição, a gratidão é a tua essência. Então, Rosana, muito obrigado. Eu tenho uma lembrancinha para você. E deixa eu pegar uma lembrancinha para celebrar esse momento. Celebrar esse momento tão importante, a sua vinda no podcast. E eu gostaria que ele ficasse como um mimo mesmo para te lembrar do quanto você pode. Que lindo. Ai, que lindo. Gratidão, Renata. Para você que acompanhou esse nosso episódio e pôde ouvir uma temática tão disruptiva, porque a gente vive uma correria tão grande no dia a dia, né? Uma pressão tão grande por viver diversos papéis, que se perder, desconectar da essência, do que realmente é importante, é muito fácil. Então, poder contar com pessoas como a Rosana no caminho é sua contribuição. O caminho ele fica mais leve. Então, é possível ser empreendedor, né? É possível viver, sim, as nossas escolhas, mas sem nunca esquecer do que é relevante, sem nunca esquecer do que faz a gente se sentir nós mesmos, né? Felizes, completos, né? E com a importância de viver o presente, que realmente é uma grande dádiva. Então, fica aí, fica conosco, curta, né, compartilha e siga a gente aí nos próximos episódios, porque eu sei que pode, que você pode, que a gente pode. Gratidão, Rosana. Muito obrigada.